versículo 2, diz assim a palavra de Deus: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vou repetir. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Diga assim comigo: me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Irmãos, a caminhada cristã é uma caminhada pela fé. Eu e você fomos chamados para ser homens e mulheres de fé. Amém? Diga para o irmão do seu lado: você foi chamado para andar pela fé. Então presta bastante atenção. Andar pela fé significa que você não vai andar pelas circunstâncias. Você não foi chamado por Deus para andar de acordo com as circunstâncias. Você não foi chamado por Deus para andar de acordo com o cenário, de acordo com as situações que acontecem na sua vida. Por quê? Porque nós andamos num mundo que vai combater a nossa fé diariamente. Nós estamos num mundo caído, nós estamos num mundo hipócrita, nós estamos num mundo que resiste a Deus, um mundo que acredita em qualquer baboseira, mas não acredita na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é santa, mas este mundo é um mundo caído. Este mundo é um mundo carnal, é um mundo egoísta. Então, eu e você fomos chamados para andar com os olhos além daquilo que nós vemos. Além do mundo. Andar no sobrenatural significa que eu vou andar acima do natural. Sobrenaturalmente. Acima do natural. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, Deus não tem prazer nele. Então nós não podemos ser daqueles que retrocedem. Nós temos que ser daqueles que progridem, que avançam e prosseguem para o alvo que é Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Então, se eu e você temos que andar pela fé, significa dizer naturalmente que haverá uma batalha dentro de nós. Nós vamos ter uma guerra constante dentro de nós. Porque uma parte de nós entende isso que eu estou falando. Uma parte de você sabe que Deus existe, sabe que você tem que confiar, que você tem que crer. Só que tem uma parte de nós que anda pelas circunstâncias. E é por isso que às vezes você fica desanimado. Você já percebeu que às vezes a gente fica desanimado? Já percebeu que às vezes a gente fica fraco na fé? Você já percebeu que algumas vezes, mesmo não querendo agir de determinada maneira, a gente acaba agindo na carne? Quem aqui já percebeu a sua carne gritando? Fala a verdade. Aí você está no culto, aí o pastor libera uma palavra, aí você fala: glória a Deus, eu vou prosperar, eu vou avançar, os milagres vão acontecer. Aí você chega na segunda-feira e é mandado embora. E aí? É ruim, não é, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Aí, você faz um monte de planos, mas aqueles planos às vezes não acontecem. Você ora pela sua família, mas aí o seu casamento às vezes não está muito bom. Você faz diante de Deus projetos, coloca diante de Deus metas, alvos. Deus, o Senhor vai fazer aquilo, eu creio, Deus faz promessas. Mas e quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer e nem no tempo que a gente quer? A gente tende a desanimar. Por quê? Porque nós olhamos naturalmente. Que nessa noite o Senhor te dê olhos espirituais para ver o que ninguém vê e para que você enxergue além do natural em nome de Jesus. Quando o profeta Eliseu estava cercado por um exército de homens inimigos, que foi enviado por um rei para prendê-lo, o profeta Eliseu estava tranquilo.
E o seu conservo ali do lado, o seu servo, estava apavorado, morrendo de medo. E ele disse assim: Senhor, estamos cercados. E o profeta disse: Nananina, não. Em maior número são os que estão conosco do que esses que estão contra nós. E aí ele pôs a mão no servo dele e disse: Senhor, abra os olhos do meu servo para que ele veja. E Deus, abriu os olhos espirituais. Quando ele olhou, acima do exército inimigo, tinha carruagens de fogo e cavaleiros, anjos do Senhor, aos milhares ao redor do profeta. Sabe o que estava querendo dizer para mim e para você? Que nós precisamos ver o sobrenatural. Nós precisamos ver além do natural. Porque quando você vê o natural, você fica abalado. Mas quando você vê de maneira sobrenatural, você aprende a confiar em Deus. Você aprende a descansar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Maior é aquele que está com você do que aquele que está contra você. Não existe ninguém mais poderoso que o teu Deus. Não existe ninguém que possa livrar como o Senhor. Está escrito: operando Deus, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Então confie no teu Deus, independente do cenário. Ande por fé. Porque se você não andar por fé, você vai afundar. Você vai naufragar. Porque nem sempre as coisas que Deus fala acontecem no nosso tempo. Ou acontecem da maneira que a gente espera. Ah, pastor, mas eu oro e as portas se fecham. Irmãos, se Deus fechou uma porta é porque Ele tem uma melhor para você. Porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Se Ele falou que não é para você entrar naquela porta, diz a Bíblia, a porta que Ele fecha ninguém abre. Mas a porta que Ele abre também ninguém fecha. Esse é o Deus que nós servimos. Só que eu preciso crer. Eu preciso exercitar a visão do Espírito. Porque o que Paulo diz aqui em Romanos? Ele diz o seguinte: olha, existem algumas leis que operam. O que são leis? Leis, elas são regras, decretos e determinações. Então Paulo estava dizendo: olha, a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo estava citando duas leis. A lei do Espírito que gera vida e também a lei do pecado que gera a morte. São duas leis que estão operando nesse exato momento na nossa vida. Só que deixa eu te dizer algo sobre as leis. As leis espirituais, elas neutralizam umas às outras. Eu dei um exemplo aqui hoje de manhã e eu vou repetir para você. Existe uma lei natural chamada gravidade. Diga comigo, gravidade. Todo mundo aqui conhece essa lei. Você não precisa ver. Você sabe que ela existe. Se você pular de cima desse telhado, lá para baixo, você vai voar ou vai bater no chão? Como você sabe disso? A lei da gravidade vai entrar em ação imediatamente. Se eu chegar aqui, e pular daqui de cima, você acha que eu vou sair flutuando no ar ou vou bater com o pé no chão? Então vamos lá. E se eu orar em línguas? Eu vou orar em línguas. Não adianta. Então, não tem como neutralizar essa lei, a não ser que eu encontre uma lei superior. Qual é a lei superior? Eu vou dar o exemplo da lei da propulsão. Quem aqui já voou de avião? Um exemplo de uma lei que neutraliza a lei da gravidade. A lei da propulsão. Se você entrar dentro de um avião e aquele avião decolar, a lei da propulsão é superior à lei da gravidade. E por isso você vai conseguir voar. Entende? Então se você estiver dentro de um avião, a lei da gravidade existe ainda. Só que ela não opera. Por quê? Tem uma lei superior que está neutralizando ela. Mas e se você abrir a porta do avião e pular para fora? O que vai acontecer? Imediatamente a lei da gravidade entra em ação. E você vai morrer, se espatifar no chão. O que Paulo está dizendo aqui? A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando eu estou em Cristo,
e me coloco em fé, dependendo de Deus, esta lei espiritual começa a operar na minha vida e ela neutraliza a lei do pecado e da morte, de maneira que ainda que ela exista, ela não tem mais poder sobre mim. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Quem está entendendo, diga amém. Está claro isso, irmãos? Então buscar a Deus, orar, crer na palavra, confiar no Senhor, vai neutralizar a lei do pecado. Por isso que a Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por estar debaixo da graça de Deus, ainda que a lei da morte, do pecado e da morte exista, ela não tem poder sobre mim. Eu quero declarar nesta noite que tudo que estava neutralizando a sua caminhada com Deus vai cair por terra em nome de Jesus, porque você não vai depender mais de leis naturais ou da lei do pecado e da morte, você vai depender da graça e do poder sobrenatural que há no nome de Jesus. E é simples assim. Se você estiver nesse ambiente, o pecado não domina mais você. A morte não domina mais você. Por isso que a Bíblia diz que naquele grande dia nós vamos ressuscitar e viver para toda a eternidade com o Senhor. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então é uma lei muito superior. Deus está nos chamando para ser o povo do sobrenatural. O povo que anda pela fé. Não importa se está dando tudo errado, não importa se as coisas não estão acontecendo, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Se o meu Deus prometeu, Ele vai cumprir, vai acontecer em nome de Jesus. Porque nós precisamos viver uma vida poderosa. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus poderosos. Você não pode achar que o simples fato de você vir à igreja, você está dentro do avião. Entende? Porque você está dentro da igreja, não quer dizer que você está dentro do avião. O que faz você estar dentro do avião, que é estar dentro de Cristo, é a fé, é a confiança. Por isso, nessa noite, se você tem confiado no seu braço, sai disso. Porque você vai se frustrar, porque você não tem poder de fazer milagres, mas o Deus que nós servimos faz milagres. Amém? A Bíblia diz que tem uma maldição, inclusive. Maldito é o homem que confia no homem, que confia na força do seu braço. Então nós fomos chamados para confiar no Senhor. Aquele que crê em mim jamais será confundido, diz a palavra. Aquele que crê em mim jamais será abalado, diz a palavra. E tem mais. O justo, ainda que ele caia, diz a Bíblia, não ficará prostrado, porque poderoso é o Senhor para levantá-lo. É Deus quem nos faz andar de maneira poderosa. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Este ano virá tempos de muita prosperidade, de muita transformação, de muitas bênçãos na sua vida, na sua família, porque o teu Deus, o teu Pai é generoso e Ele vai ajudar você, Ele vai fortalecer você, Ele vai guiar você, Ele vai te dar direção no nome de Jesus. Não confie no seu braço, confie no Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Só que sempre existirá dentro de nós duas leis tentando trabalhar contra a gente. Você está me ouvindo aqui, está gerando fé em você, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então você está tendo fé. Só que no dia a dia você tem um monte de gigante para derrubar. Sim ou não, irmãos? No dia a dia tem o seu patrão endemoniado, não é? Tem o seu cunhado folgado. Ninguém aqui tem cunhado folgado, graças a Deus. Tem família que é problemática. Tem cliente que compra e não paga.
tem um monte de problema. Tem problemas financeiros, o meu aluguel está vencendo, e agora? Como é que a gente crê quando o aluguel venceu? Como é que crê? Entende? Acabou o mês, mas o salário acabou antes de acabar o mês. Como é que crê? Como é que confia? Aí uma parte de nós começa a falar. Então, uma parte de nós, deixa eu explicar isso para você entender. Quando Deus criou o homem, você foi criado em espírito, amém? Lá em Gênesis diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus tem um corpo físico? Não. Agora ele tem, né? Mas ele não tinha. Então, Deus era espírito, ele formou o homem como? Espírito. Então o homem tem o primeiro corpo. Qual que é o corpo dele? Corpo espiritual. Aí depois de criar o homem dentro dele, Deus foi lá e formou o homem do pó da terra. Por quê? Porque o alvo de Deus é que o homem habitasse nesse planeta. Então Deus fez essa terra para nós governarmos ela. Está lá em Gênesis. Não estou inventando nada, irmãos, está lá em Gênesis. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine. Só que como que o homem vai dominar um mundo físico se ele só tem um corpo espiritual? Aí Deus fez o homem, aquele boneco lá da terra, formou do pó da terra, e o homem que já existia dentro de Deus foi soprado para dentro daquele boneco. E então formou Adão do pó da terra e soprou Adão lá dentro e ele se tornou uma alma vivente. Então presta bastante atenção. Você é uma alma que possui dois corpos. Você é uma alma que possui um corpo físico que te liga a esse mundo físico, e você possui um espírito que é um corpo espiritual que te conecta ao mundo espiritual. Por isso que o profeta orou para o servo dele enxergar, e ele viu os anjos. Porque ele pediu para Deus abrir os olhos do espírito, porque ele não era cego. Ele já enxergava fisicamente, só que ele não enxergava o sobrenatural. Aí ele falou, Deus, abre os olhos espirituais para que ele veja. E aí, ele viu. Então, você tem um corpo espiritual e você tem um corpo físico. Amém? O corpo físico é para te conectar a esse mundo e o seu corpo espiritual é para te conectar ao mundo espiritual. Ficou claro isso? Então, a nossa alma está no meio dessa jogada. E a sua alma, ela vai se inclinar para o lado que for mais forte. Por isso que a Bíblia diz que a inclinação para a carne é morte. Mas a inclinação para o espírito é vida e paz. Então, para onde que a minha alma vai se inclinar? A sua alma é quem você é, amém? É o centro das suas emoções. Se você alimenta o seu espírito, você vai ser cheio do Espírito. Porque o Espírito Santo habita no seu espírito. E a sua alma vai se submeter ao Espírito. Mas se você alimentar a sua carne, o que vai acontecer? Você vai se tornar um crente incrédulo, carnal, murmurador, cheio de dúvida. Crente ioiô, sabe? Hora tá voando, hora tá lá embaixo. Hora tá lá em cima, hora tá lá embaixo. Por quê? Porque depende do que você alimenta. Então nós não podemos alimentar a nossa carne. Você precisa alimentar o seu espírito. O que você está fazendo aqui hoje? Você está alimentando o seu espírito. Eu estou te dando o alimento que o Espírito Santo mandou trazer para você. Talvez a maior parte das pessoas que estão aqui precisavam ouvir essa palavra. Para você sair da carne, sair do natural. Porque quando você olha para o natural, tudo está diferente do que Deus prometeu. Mas quem crê, verá a glória de Deus. Quem crê, verá a glória de Deus. Então não é o cenário que tem que mudar a sua fé. É a sua fé que tem que mudar o cenário em nome de Jesus. Oh, aleluia, eu sinto o poder de Deus aqui, irmãos.
Eu sinto o poder de Deus aqui. Todo espírito de incredulidade bata em retirada da sua vida, em nome de Jesus. Quando Pedro estava lá com os discípulos dentro do barco, e aquela tempestade começou, eles ficaram apavorados, com medo de morrer. E eles acordaram Jesus, dizendo: Senhor, acorda, porque nós vamos morrer. Jesus acordou e deu uma bronca neles. Ele disse: até quando vou sofrer com vocês? Cadê a fé de vocês? Homens de pequena fé, até quando? Aí Jesus olhou para a tempestade e disse: shh, e a tempestade parou. Olhou para o mar e disse: aquieta-te, e o mar se acalmou. Amém, querido? Deixa eu dizer algo para você. Não é o cenário que tem que mudar a sua fé, é a sua fé que tem que mudar o cenário ao seu redor, em nome de Jesus. O Senhor está falando com alguém aqui. O Senhor está falando com alguém aqui. Deus está te dando a resposta que você pediu. Você precisa aprender a se encher do Espírito e confiar. Para de alimentar a sua carne, em nome de Jesus, irmãos. Tem crente aqui? Dá um glória a Deus. Só para disfarçar, dá uma disfarçada, fala aleluia, Jesus, glória a Deus, amém, aleluia. Abra sua Bíblia lá volta um pouquinho, Romanos capítulo 7. Eu quero ler com você o versículo 12. Não, versículo 14. Romanos 7, volta só uma página na sua Bíblia, Romanos 7, 14. Olha o que Paulo diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu sei que as coisas de Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus, eu sei que ela é espiritual. Só que tem um problema. Eu sou carnal. Então nós temos uma parte de nós que é a nossa carne. E que se você se inclinar para ela, acabou o sobrenatural. Você vai ser crente, você vai morrer, você vai ser salvo, mas você vai viver uma vida inteira aqui sem ver um milagre na sua vida. Irmão, já orei por gente que não andava, voltou a andar. Eu já orei por pessoas com câncer, com enfermidades assim, impossíveis de curar, foram curadas. Eu já orei junto com alguns irmãos sobre um morto e ele voltou à vida. Eu sei o poder que Deus tem, mas até eu preciso me voltar para o Espírito. Porque tem vezes que a minha carne começa a falar: ih, não vai acontecer não. E agora? Como é que você vai fazer? Já ouviu essa vozinha? E agora? Cadê Deus agora? Será que vai acontecer? Acho que não, hein? Não é assim que começa? Até eu preciso de me voltar para o Espírito, porque é lá onde a voz de Deus está. É lá onde o sobrenatural acontece. Eu não posso olhar para o natural, porque se eu olhar para o natural eu vou cair. Então, meu irmão, minha irmã, pare de olhar para o natural. Olha o que Paulo disse, versículo 15. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha que profundo que Paulo está dizendo. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Por quê? Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo fazer o bem. Então olha Paulo dizendo, quando eu olho para a minha carne, não tem cura. Simplesmente assim. Eu posso estar orando aqui, mortos ressuscitando. Mas quando eu inclino a minha atenção para a minha carne, o poder some. A glória de Deus desaparece. A fé acaba. Não tem cura. Aí o que eu quero eu não consigo. Olha o que Paulo está dizendo. Lembra que eu falei no início? Que nós temos um corpo espiritual e um corpo carnal. Lembra? Presta atenção. Parece que é heresia que eu estou falando, né? Mas olha só. Versículo 20. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal
está comigo. Versículo 22. Por quê? Segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus. Olha Paulo falando do corpo espiritual aqui. Então você tem dois homens, o homem carnal e o homem espiritual. Paulo está dizendo, segundo o meu homem interior, segundo o meu espírito, é o que ele está dizendo. Eu, Paulo, tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros, ou seja, no meu corpo físico, que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Onde é que está a lei do pecado? No corpo físico. Por isso que Deus vai transformar o seu corpo. Por isso que quando você for ressuscitado, você vai receber o mesmo corpo que Jesus recebeu. Um corpo glorificado. Em 1 Coríntios 15 diz, semeia-se corpo carnal e colhe-se então um corpo espiritual. Aí ele diz, versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo da morte? Versículo 25, eu dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o Senhor me livra do pecado e da lei que me prende na morte no natural. Em Cristo Jesus eu acesso o sobrenatural no meu espírito e ali eu vou ouvir e viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, você tem noção do nível de revelação que o apóstolo Paulo teve aqui? O nível aqui é tão profundo que até os demais apóstolos ficaram impactados. Lembrando que os demais apóstolos andaram com Jesus. Paulo não andou com Jesus aqui na terra. Ele teve uma experiência com Jesus. Então o que Paulo está querendo dizer? Que existe uma batalha dentro de nós. O seu corpo, que vai te limitar a ser uma pessoa natural, que vê as coisas como todo mundo vê. Mas tem uma parte de você, que se você acessar, que é o seu espírito onde Deus habita, você vai viver o sobrenatural. Eu me lembro uma vez que nós estávamos em Minas, e nós fomos orar por uma senhora, e aquela senhora estava endemoniada, ela tinha mal de Parkinson, e nós fomos orar por aquela senhora, e quando nós começamos a orar na casa dela, ela manifestou terrivelmente endemoniada, e ela ficou ali horas e horas e horas, e ninguém conseguia expulsar, que era um demônio muito forte, muito teimoso e muito resistente. E eu me lembro que nós estávamos ali, todo mundo, tinha uma pastora lá junto, alguns irmãos missionários, todo mundo orando e nada do demônio sair. E a filha daquela mulher já começou a pegar os documentos da mulher, a roupa e coisa e tal, e a gente falou, por que você está pegando as coisas? Ela falou, não, porque toda vez que vem alguém orar aqui pela minha mãe, ela fica desse jeito, e eu tenho que levá-la para o hospital. Porque ninguém consegue reverter esse quadro aí, não. Eu acho que minha mãe está com problema. E eu falei, não, aquilo ali é demônio. E nada do demônio sair. E eu comecei a orar no meu espírito. Eu comecei a falar, Espírito Santo, fala para mim, o que o Senhor quer que a gente faça? Fala comigo. Por que aquele demônio não sai? Por que aquela mulher está daquele jeito? E eu comecei a orar. E aí daqui a pouco eu ouvi a voz gloriosa do Espírito Santo. Ele disse, meu filho, eu te dei autoridade para pegar serpentes e escorpiões, e nenhum poder do inimigo terá dano sobre você. Vá até lá e pegue essa serpente e jogue fora da casa. Não é loucura isso? Na hora que eu ouvi essa voz, eu abri a porta. Não, eu fui até a mulher, ela estava endemoniada no chão. Eu pus a mão no pescoço dela e falei, serpente, o Senhor me deu autoridade contra você. Sai dela agora. Na hora que eu fiz assim, a mulher acordou. Tinha um demônio na minha mão. E eu fui até a porta. Não me pergunte por que isso, mas o Senhor pediu para fazer. Eu fui até a porta, abri e falei, vai para o inferno em nome de Jesus. Aquela mulher levantou sã. O mal de Parkinson cessou na hora. Ela ficou curada. No mesmo domingo ela foi para o culto dirigindo o carro dela completamente curada. Era um demônio que estava na vida daquela mulher. Aleluia. Fique de pé onde você está. Existem muitos problemas que nós enfrentamos
que eles serão resolvidos no Espírito. Existem muitas direções e decisões que você precisa tomar, mas você só vai saber que você está fazendo certo quando você ouvir a voz de Deus no Espírito. Por isso, a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Deus decidiu fazer assim. Deus escolheu que fosse assim. Então a vida do cristão jamais será vitoriosa se você não aprender essas coisas que eu acabei de te ensinar aqui. Como que um demônio não sai de jeito nenhum e vai uma pessoa lá, simples como eu, porque eu sou simples, irmãos, quem me conhece, eu sou simples. Como que Deus vai usar um cara simples? Vários pastores, teólogos rebuscados foram lá orar e nada. Aí Deus pega um simples homem, que naquela época eu era bem mais jovem, e fala assim: pega essa serpente. E aí você põe a mão no pescoço de uma mulher, porque Deus falou para você fazer assim, e o demônio sai. E a mulher fica curada. A solução do que você precisa está em Deus. E você precisa ouvir a voz dele no seu espírito. Está na hora de você abrir os seus olhos espirituais. Muitos aqui estão vendo a vida muito de maneira natural. E isso tem produzido uma vida paralisada. Lembra aquela mulher com fluxo de sangue? Diz a Bíblia que ela disse consigo mesma: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu não preciso encostar nele. Se eu tocar na roupa dele, se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. 12 anos de hemorragia. Irmãos, eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Oh, aleluia. Aquela mulher fez o que ninguém estava fazendo. Segundo os estudiosos, haviam pelo menos 2.000 pessoas ao redor de Jesus, todas apertando, empurrando e tocando nele, mas nada aconteceu. Mas aquela mulher, quando ela tocou em Jesus, Jesus estava caminhando, Jesus parou e olhou e disse: quem me tocou? Os discípulos ficaram sem entender. Como assim, Senhor? Quem te tocou? Está todo mundo tocando no Senhor. Você imagina Jesus passando? As pessoas empurravam e ficavam empurrando ele. Jesus tinha que ficar se soltando. E não aconteceu nada. E os discípulos: como assim? Como assim, Senhor? Está todo mundo te tocando. Jesus disse: não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Quando você toca em Deus no Espírito, o sobrenatural acontece, o poder de Deus se manifesta, milagres vão começar a acontecer na vida de homens e mulheres aqui neste lugar, doenças vão desaparecer, vícios vão ser quebrados. Oh, eu acabei de ter a visão de uma garrafa de cachaça estourando assim, ó, pá, explodiu. Deus está libertando pessoas do vício aqui. Deus está dizendo para mim e para você: é tempo de acessar o sobrenatural, é tempo de tocar a minha glória. E Ele está perguntando: quem poderá tocar em mim pela fé? Quem poderá acessar o meu poder no Espírito, no Espírito, no Espírito? Se você estiver olhando aqui de maneira natural, irmãos, você só estará vendo uma igreja com teto de zinco, com luzes brilhantes, com um pastor sem gravata pregando aqui. Mas se você olhar com os olhos da fé, se você olhar com os olhos do Espírito, você vai ver fogo, você vai ver poder,
você vai ver o sobrenatural. Há uma unção de Deus aqui neste lugar, para a minha vida, para a tua vida, para manifestar o sobrenatural. Levante suas mãos bem alto e toque a presença de Deus, toque a glória de Deus, como aquela mulher. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Toque no Espírito, toque com o seu Espírito, não toque com a sua mão física, toque com o seu Espírito pela fé. Toque a presença de Jesus, porque onde estiverem 2 ou mais reunidos, estou eu no meio deles. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, a presença dEle está aqui, o poder dEle está aqui. Eu creio no Deus. Isso, meu irmão, com as suas mãos levantadas, comece a orar, comece a tocar ao Senhor no